Caros irmãos, ouvintes da live Reflorescer, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para exaltarmos e proclamarmos o nome da Trindade Santa, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus e o Deus Espírito Santo. Aquele Deus que geme por nós. Jesus é o unigênito do Pai, o nosso advogado junto à porta da graça. E o Espírito Santo é aquele Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que geme por nós, traduzindo as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Não está falando ainda, não? Então, é muito bom estar aqui mais uma vez para dar sequência. O mundo está mal, todos nós sabemos. O planeta está em ebulição, em fogo, em água, em tempestades terríveis, regiões devastadas, guerras, lutas, miséria, um desamor total pelo semelhante. Mas nós não podemos nos deixar contaminar por essas coisas e desanimarmos de fazer a obra do Senhor. E é por isto que eu estou aqui nesta tarde. E hoje, em lugar de orar, eu vou cantar um corinho. Eu amo esse corinho. Que diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte
de eternidade, amor. Xanai, Xanai maravilhoso, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe toda a nossa adoração. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Xanai maravilhoso, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe nossa adoração. Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Mesmo muito rouca, consegui cantar. Para ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós, no programa passado, nós começamos a falar sobre o livro de Apocalipse. Coisa muito linda falar sobre o livro de Apocalipse. Falamos várias coisas. Por exemplo, nós falamos no item 2, aliás, no item 1.3, bem-aventurado aquele que lê. Nós estamos repetindo algumas coisas a respeito do livro de Apocalipse, mas vamos acrescentar outras, mediante a palavra de Deus contida na Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. Ler essa primeira bem-aventurança, ou bênçãos, que se acham no Apocalipse, que são concedidas àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas nele escritas. Então, a primeira bem-aventurança, ela é concedida àqueles que leem, que ouvem, que leem o livro de Apocalipse, que ouvem e obedecem às coisas nele escritas. As outras 6 bênçãos acham-se em
Agora nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse nós sabemos que é o último livro da Bíblia, né? O último livro da Bíblia. Então nós abrimos em Apocalipse 14. 13. Versículo 13. Ele diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Quem está falando isso é João, o apóstolo João, que recebeu a revelação do livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E quem ditou este livro para ele foi o Senhor Jesus de Nazaré. E aqui no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, está a segunda bem-aventurança, que diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Ou seja, ele ouviu a voz de Jesus, dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha que coisa mais linda e que promessa linda para cada um de nós. É uma promessa maravilhosa para aqueles que permanecerem fiéis e morrerem no Senhor, firmes na rocha que é Jesus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ou seja, vamos descansar dos nossos trabalhos, mas as nossas obras ficam como mérito daquilo que nós fizemos de bom enquanto estivemos caminhando por este planeta. Em nome de Jesus. Outra bem-aventurança está no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. Versículo 15. Olha só o que este versículo, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, olha só o que ele nos diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O que significa isto? Vir como ladrão. O ladrão não diz assim: olha, eu vou lá na sua casa tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo te assaltar ou até te matar. Ele não avisa. Ele vem de improviso, sem nós esperarmos, né? E aqui Jesus diz: eis que venho como ladrão. Ou seja, no silêncio, na calada da noite, ele virá. E ele diz: bem-aventurado aquele que vigia, ou seja, e que está sempre na esperança de que naquele novo dia que o Senhor lhe concedeu de vida, Jesus volte. Mas volte encontrando-o, guardando suas vestes. Ou seja, essas vestes aqui figuram, simbolizam as ações, as nossas ações. Nós temos que agir como se a cada dia Jesus fosse chegar. E não, isso demora, isso é escatológico, é para o fim do mundo. Isso não vai ser agora, nós não sabemos. E aqui o Senhor nos avisa por amor a nós, porque Ele nos ama profundamente. Ele quer que aqueles que estão limpos se limpem mais. Os que estão sujos, infelizmente, Ele vai dizer que se sujem mais. Mas Ele nos conclama, nos chama a que cuidemos, vigiemos e guardemos as nossas vestes, para que não andemos nus. Ou seja, esse nu significa desprevenidos, sem a espada
sem o escudo, sem a palavra. A palavra representa tudo isso, representa espada, representa escudo, representa a força. E não vejam as suas vergonhas. Quando não vejam as suas vergonhas, significa que se nós, que somos cristãos, não mantivermos essa postura, cada dia esperando a volta de Jesus, nos mantendo limpos, mantendo as nossas vestes espirituais limpas, o nosso corpo preservado de coisas ilícitas e imorais, então o que vai acontecer? Não estamos com forças para vencer as adversidades. E para que não vejam as suas vergonhas, é exatamente isso, você não ser pego desprevenido e nem souber como deve agir para se resguardar e para se proteger das astutas ciladas do inimigo. Outra bem-aventurança está em Apocalipse mesmo, no capítulo 19, versículo 9. Capítulo 19, versículo 9, que diz assim, rapaz, versículo 9. Sabe o que foi, irmã? Eu esqueci, meu céu. Tá bom, só vou botar aqui. Acho que eu estava falando sem... Que vai te carregar. Então, 19, versículo 9. E disse-me, escreve. Bem-aventurados, olha só, escreve. Uma hora ele diz, como é que é? Escreve. Na outra, isso no versículo 13 do capítulo 14, escreve. E agora, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, imagina, gente, uma promessa de nós participarmos das bodas do Cordeiro. Coisa mais linda, coisa mesmo que nos leva a exercermos a nossa fé, a revitalizarmos a nossa fé, a nossa esperança da participação, essa promessa de participação na ceia do Cordeiro. Depois temos ainda Apocalipse 20, versículo 6, mais uma bem-aventurança. Mais uma bem-aventurança. Tá? Diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós sabemos que a terra será renovada. Quando nós terminarmos o estudo de Apocalipse, a gente vai navegar por algumas outras mensagens, mas depois eu vou preparar um programa sobre a questão do governo de Jesus como sacerdote no planeta durante 1000 anos. Tá? Então, a bem-aventurança essa de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 é essa. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos no planeta. Olha que coisa maravilhosa. Termos essa certeza
de que poderemos ser escolhidos, não é isso, Breno? Escolhidos para sermos sacerdotes de Deus e de Cristo. E por último, aliás, por último não, peraí. É isso mesmo, tá certo, tá certo. E agora temos ainda capítulo 22, versículos 7 e 14. O 7 diz assim, capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Esse presto significa logo, rápido. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. Ou seja, o Senhor Jesus nos conclama a ler, a ouvir, a obedecer as palavras do livro de Apocalipse. E ele aqui diz no capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse, no versículo 7, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o 14 diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, as vestiduras espirituais lavadas no sangue do Cordeiro. E nós também temos que lavar, além das vestiduras espirituais, o nosso templo carnal, o nosso corpo carnal, que é o templo do Espírito Santo. Nós temos que mantê-lo sempre limpo, lavado nas vestiduras do sangue que foi derramado por cada um de nós no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, ou seja, na Jerusalém celestial, pelas portas. Eu creio que hoje nós começamos muito bem falando dessas bem-aventuranças. São 6 bem-aventuranças, né? A primeira é ler e as outras eu acabei de ler agora. 6 bênçãos que aqueles que permanecem firmes no Senhor. Bem, já falamos no capítulo passado, no programa passado, que essas cartas escritas por João, pelo apóstolo João, ditadas por Jesus, escritas quando ele estava, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, elas foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia e também às congregações menores, porque havia 7 grandes igrejas e havia congregações menores. Então, essas cartas, elas foram dirigidas às congregações menores também. Só que há, meus queridos irmãos, um detalhe muito interessante, mas muito interessante mesmo, sabe qual é? É que estas cartas, elas são atualíssimas. Não o fossem, e o Senhor Jesus já teria mandado outras coisas para nós. Mas nós sabemos que o livro, a Bíblia, o livro santo, ele tem 66 livros, alguns do Velho Testamento, outros do Novo Testamento, ao todo são 66 livros,
E esse livro fechado é um livro comum, mas ele aberto é a palavra pura, limpa e crua. É Jesus falando para nós. Jesus é o verbo. Lá em João, capítulo 1, Jesus é apresentado com o verbo. E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer o verbo? O verbo é a palavra. Então, a palavra é Jesus o tempo inteiro nos falando, tá? O tempo todo ele está nos falando. Mas eu quero dizer o seguinte, é que essas cartas, elas são atualíssimas. Ah, isso aí é coisa lá do tempo da carochinha, quem não acredita, quem não está firmado na rocha, quem não crê em Jesus nem na sua palavra, vai tripudiar, vai ridicularizar, tentar macular as cartas que foram ditadas por Jesus a João. Mas nós sabemos que elas falam conosco até hoje. Tudo que vale para aquele tempo das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, vale hoje para cada um de nós, tá? E aqui eu gostaria de ler mais um bocadinho. Aliás, vamos agora para a Bíblia. Depois eu volto àquilo que está escrito aqui. Vamos pegar o livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. O título e o assunto do livro. O livro Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este livro, bom, eu não vou me deter neste primeiro parágrafo, porque nós já falamos agora no início do programa sobre isso. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas da Ásia que estão na Ásia, claro. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Meus queridos irmãos que estão me ouvindo, prestem bastante atenção, porque eu sei que o livro de Apocalipse, ele oferece para muitos uma certa dificuldade. Então, aqui nós vamos explicando, né? O Senhor tem 7 espíritos. O Senhor tem 7 espíritos. Por isso é que está escrito aqui: graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Quem é esse? Que é, que era e que há de vir? É o Senhor Jesus. Viu, gente? É o Senhor Jesus de Nazaré. E dos 7 espíritos, porque Deus tem 7 espíritos, que estão diante do seu trono.
e da parte dele mesmo, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus, olha os títulos que Jesus tem, que são dados por Deus. Ele é uma fiel testemunha, é o primogênito do Pai, o primogênito dos mortos também, e o príncipe dos reis da terra. Ele é acima de todo principado aqui na terra. Ele é o príncipe. Ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, para Deus e seu Pai, a Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até que os mesmos que o transpassaram, esses também o verão. Esses que mataram Jesus vão vê-lo voltando à terra. Nas altas nuvens vão começar a ver. E, aleluia, glórias a Deus, glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Rei. Eu creio nisso, como creio que aquela mangueira que eu estou vendo está cheia de mangas. Eu sei que é um exemplo um pouco chulo, mas eu estou vendo a mangueira carregadinha. Vou provar muitas daquelas mangas. Então eu creio na volta de Jesus à terra. E o interessante, aqueles que transpassaram, que bateram, que cuspiram, que o furaram com lança, que molharam a esponja no vinagre para passar na boca do Senhor enquanto a sua boca estava seca, morrendo de sede, esses verão vindo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Aí Jesus diz, mas para nos alegrar o coração, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Jesus. Alfa é a primeira letra, ômega do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego. E Jesus se intitula Alfa e Jesus se intitula Ômega. Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí, João em Pátimos. Pátimos foi a ilha para onde João foi exilado quando o imperador Domiciano, que queria jogá-lo, aliás, queria não, mandou jogá-lo num tacho de azeite fervente. Mas João, tudo isso para calar a boca de João. Porque João, mesmo no Império Romano, mesmo com o imperador tão bravo, tão malvado, sanguinário, João não parava de falar do amor de Jesus, não parava de dar testemunho de quem era Jesus e dos seus feitos, dos seus milagres. E aí o que acontece? Domiciano convidou o povo todo numa praça bem grande e mandou que colocasse no meio da praça um tacho com azeite. O azeite foi posto para ferver, embaixo havia fogo e ali aquele azeite ferveu, e mandou que trouxesse João. E como João não negou Jesus, não negou a palavra, ele foi lançado naquele azeite fervente. Só que o azeite não aconteceu absolutamente nada. O azeite não teve efeito algum sobre ele. Ele caiu lá dentro, daí a pouco ele levantou inteirinho, porque o azeite em total efervescência era para o corpo dele
cair a pele, cair todos os pedaços, derreter os ossos, tudo, e ele morrer ali. Só que não era plano de Deus que isso acontecesse. E o Senhor o salvou, e Domiciano, vendo que não conseguira destruir João, mandou que o levassem para a ilha de Patmos, para viver em exílio. E ele ali viveu em exílio. E é claro que ele tinha uma cama para dormir, tinha algumas roupas para mudar, tinha soldados que vigiavam, que o vigiavam, tinha alimento, mas completamente isolado. Tipo assim, agora lá na ilha ele não tem ninguém para falar de Jesus para aquelas pessoas. Ninguém. Agora ele está completamente isolado. Mas foi ali, naquele lugar, que a maior obra que João nunca, jamais esperava que fosse acontecer, aconteceu. Lhe foi dado o livro de Apocalipse para que ele escrevesse todos os relatos que o Senhor Jesus fez para comigo, né, para que passassem para nós. E olha quantos anos isto tem, e olha, até aqui nós estamos proclamando as verdades espirituais. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado, olha o que ele fala, coisa mais linda. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então vou ler de novo. O que vês, escreve-o num livro. Foi Jesus ditando a João. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia, e por fim a Laodiceia. E virei-me para ver, João falando agora, ele diz: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João viu. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Destra é a mão direita, destra. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, João falando.
que quando teve aquela visão impressionante, que foi a visão de Jesus, todo paramentado, todo lindo, e ele vai descrevendo, ele, quando viu, caiu a seus pés como morto. E ele, Jesus, colocou sobre João a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Daí ele ser chamado de Alfa e Ômega. De Alfa e Ômega. E o que vive, ele diz assim: eu sou o que vive. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo o sempre. Oh, maravilha de Deus, Shaddai, Shaddai maravilhoso, que coisa deslumbrante, espiritualmente, que coisa linda. É isso que nos faz marchar, embora muitas vezes estejamos desanimados, entristecidos, tristes mesmo pelas coisas ruins que às vezes nos acontecem, mas nada pode impedir que nós caminhemos e propaguemos essa palavra. Nada. Ele diz: e o que vive? Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Ou seja, ele nunca mais morrerá, como morreu morte indigna de cruz aqui na terra. E ainda diz amém, ele próprio diz amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Aí ele diz para João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E ele ainda explica, Jesus, para João. Ele vai ditando, João vai escrevendo, mas ele vai explicando tudo que ele fala para João, para que João não tenha nenhuma dúvida de proclamar essa verdade, de passar tudo para um livro e de distribuir exemplares desse livro para as 7 igrejas da Ásia. Aí ele diz assim, Jesus dizendo para João: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, que eu acabei de explicar que é a mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. E ele explica, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha que coisa mais linda. Mais linda. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas. Né? E os 7 castiçais de ouro. Então, as 7 igrejas. Jesus diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, nome antigo de uma região que agora faz parte da Turquia Ocidental. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações, várias. É como, por exemplo, digamos, a igreja matriz da Assembleia de Deus, que fica do outro lado de Madureira, ela tem, nossa, milhares de congregações espalhadas não apenas
aqui no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro. A minha igreja, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, ela também tem a matriz aqui no Rio de Janeiro, com o nosso pastor Michael Marques, que é a matriz internacional, mas ela tem igrejas, congregações espalhadas pelo Rio de Janeiro todo e pelo Brasil, porque nós já viajamos para muitos lugares longe e encontramos a Igreja Internacional da Graça de Deus, as congregações pelo Brasil inteiro. Então, vou ler novamente as sete igrejas. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, nome antigo de uma região que agora faz parte da Turquia Ocidental. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações. Essas igrejas foram provavelmente selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daquele tempo, pois o número 7 representa um número perfeito. O número 7 é o chamado número da perfeição. Aquilo que lhes foi dito aplica-se à igreja inteira. Noutras palavras, as 7 igrejas representam todas as igrejas no decurso daquela era. E tudo que foi escrito para elas faz parte de cada um de nós. Não é isso? Eu conheço alguém tão cansadinho. Os 7 espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo na igreja. Os 7 espíritos de Deus. Eis que vem. O propósito do livro do Apocalipse, ao descrever o triunfo do reino, do livro do Apocalipse, é descrever o triunfo do reino de Deus no mundo. Quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra, os eventos dos tempos do fim vinculados à vida de Cristo são também descritos em Daniel 7,13. Vamos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: eu estava, quem fala esse eu estava é Daniel. Viram, gente? Daniel está falando. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, ou seja, foi dado aquele que vinha nas nuvens do céu, aquele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino único que não será destruído. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino único que não será destruído. E também
esse exemplo de Daniel é exemplo de eventos dos tempos do fim, que estão intimamente ligados à vida de Cristo. E também descritos em Mateus 24, 29 e 30. Então, vamos lá. Em Mateus 24, 29 e 30. Mateus 24. 29 e 30 diz assim. O subtítulo desses versículos que eu vou ler é: o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Tal o poder daquele que virá, que é Jesus de Nazaré, o Cristo. Tal o poder dele. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Coisa magnífica. Meus irmãos, vale a pena nós persistirmos nos caminhos do Senhor. Vale a pena nós resistirmos, desculpem, a toda sorte de lutas, de dificuldades, de tristezas, de muralhas que se apresentem diante de nós para nos impedir de caminhar, de muralha. Entenderam? Então é isso, vale a pena. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa parte apresenta uma escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma doutrina sobre a consumação, sobre o fim do tempo ou dos tempos e da história. Isso é escatologia. É uma doutrina sobre o final dos tempos e da história. Então, essas passagens de Daniel e Mateus apresentam essa escatologia visa dar vitória aos fiéis e ensina que a história terminará no julgamento do sistema instaurado neste mundo pelo inimigo das nossas almas e no reino de Cristo e seu povo. Ou seja, haverá um confronto no final dos 1000 anos em que Jesus reinará sobre o planeta Terra como grande e único governante. Haverá um grande confronto no final desses 1000 anos entre Jesus e o inimigo das nossas almas e, é claro, as partes, os exércitos, tá? Haverá esse confronto. A Alfa, eu já falei. A Jesus pertencem a vitória final sobre o mal e o domínio sobre todas as coisas. Aliás, o domínio sobre todas as coisas ele já tem. Ele já é. Ele já domina sobre tudo. Ele detém poder.
ele está sobre tudo, sobre vida e sobre morte. Tá? E também, quando fala em espírito, esta expressão refere-se a um grau específico de percepção espiritual e uma idêntica sensibilidade à comunicação com o espírito, pela qual se pode receber visões espirituais. Isso significa exatamente quando a gente fala em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis. Esse em espírito, preste bem atenção, se refere a nós cristãos quando nós atingimos um alto grau de sensibilidade e comunicar. Essa sensibilidade é espiritual e ela vai nos permitir, ela vai nos facultar ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso. Muito simples de entender. Quando nós vamos, através da oração, através da nossa vontade, através da nossa leitura, da nossa pesquisa, da nossa obediência, de armazenar os conhecimentos, de querermos servir a Deus, isso vai nos cimentando uma sensibilidade espiritual muito grande, muito profunda. E essa sensibilidade é como se fosse uma chave que abre uma conexão perfeita com o Espírito Santo de Deus para que nos sejam reveladas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Nossa, que coisa maravilhosa! Eu não posso dizer outras palavras, senão que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque é lindo e maravilhoso mesmo. Nós temos esse conhecimento espiritual não pode ficar numa periferia só, não pode. Esse conhecimento ele tem que se expandir, ele tem que crescer, para que todas as pessoas do planeta venham a saber, mesmo que não se interessem, mas um dia ouviram, e lhe será cobrado isto, ouviu? E por que não aceitou? E por que não assimilou? E por que não procurou se aprofundar mais naquilo que lhe foi ensinado? É ou não é? Então, é essa intimidade que nós temos com o Espírito Santo profunda, que nos faculta, que nos permite receber visões espirituais nunca antes reveladas. E aqui nós temos em Apocalipse um exemplo bastante eficaz, digamos assim. Sabem qual é este exemplo? Do próprio João, que foi escolhido por Deus para que lhes fossem reveladas as verdades apocalípticas e ele passasse. Por que ele foi escolhido? Porque ele já possuía essa sensibilidade espiritual tremenda, que era como uma chave que abria a conexão com o Espírito Santo. E aí, o Senhor olhou para a terra e disse: aquele ali pode ser o porta-voz. Coisa maravilhosa. Lindo demais, lindo. Eu não me canso de falar que é lindo. E não me canso de querer cada dia aprender mais. Eu quero muito. Enquanto vida eu tiver, quero aprender. E enquanto vida eu tiver, eu quero não reter o conhecimento para mim, mas levar esse conhecimento para outras pessoas, para grupos de mulheres, grupos mistos, para grupos de homens, não importa. Eu quero levar de jovens
Eu quero ensinar, quero levar adiante isso, tenho uma vontade muito grande. E já estamos aqui terminando, tá? Já estamos terminando. 7 castiçais de ouro, trata-se, quando fala aqui em Apocalipse, capítulo 1, sobre 7 castiçais de ouro, trata-se de pedestais que servem de suportes a lamparinas. Aqui é uma explicação que a gente buscou, entendeu? Uma pesquisa, dizendo que eles servem de suportes para as lamparinas alimentadas a óleo, e não suportes de vela. Não são aqueles suportes que você coloca uma vela, mas desses castiçais de ouro, você coloca o quê? Lamparinas. Lamparinas, não é isso? Lamparinas, que representam as 7 igrejas mencionadas no versículo 11 de Apocalipse 1. Filho do homem, toda hora a gente vê isso, o Filho do homem veio nas nuvens. O Filho do homem quem é? Esta expressão refere-se a Jesus Cristo exaltado, exaltado, e é também empregada pelo profeta Daniel. Nessa visão, Cristo é descrito como rei, sacerdote, juiz das suas igrejas, o Filho do homem. As 7 estrelas representam os anjos designados, um para cada igreja, para ajudá-lo nas batalhas espirituais. Esses são os pastores das igrejas. Por isso é que a gente chama o anjo desta igreja é o pastor Carlos Salles. Cada igreja tem o seu anjo. Na minha igreja é o pastor Michael Marques. Entendeu? E vai por aí afora. Lá em Belo Horizonte, na igreja nossa de lá da capital, é o pastor Rogério Postigo. Na igreja de Curumaú é o pastor Márcio da Silva. Márcio da Silva. Me perdoe. É o anjo da igreja, tá? Enxuga aí, pelo amor de Deus. Tomara que não tenha. Vira ele para cá, ó. Assim, para cá, para não cair água lá dentro. Se te prejudicar, eu te empresto a mim. Então, as 7 estrelas representam os anjos designados, um para cada igreja, para ajudá-las nas batalhas espirituais. Mateus 18, 10 diz assim. Mateus 18, 10 diz assim. Ou me perdoa, tá? Mateus 18, 10 diz assim. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, os anjos da terra que são protegidos, que são amparados, que são intuídos pelos anjos do céu, que estão vendo sempre a face do Deus vivo. A espada de 2 fios representa a palavra de Deus, ou espada de 2 gumes, que tanto corta o pecado, tirando-o das igrejas e trazendo a graça de Deus, como corta uma igreja, deixando-a fora do reino de Deus como juízo. Isso aqui requer muita atenção. A espada de 2 gumes representa a palavra de Deus, que tanto corta o pecado na vida do pecador, tirando o pecado das igrejas e trazendo a graça de Deus para as igrejas, como corta uma igreja, deixando-a fora do reino de Deus como juízo. Como juízo.
E aqui, para terminar, é o último parágrafo. Coisas que tens visto, as que hão de acontecer. Aqui temos o esboço do livro do Apocalipse. Primeiro, as coisas que João viu no capítulo 1. Segundo, as coisas que são, capítulo 2 e 3. Terceiro, as coisas que acontecerão no futuro, ou seja, eventos antes e depois da vinda de Cristo à Terra. Encontramos também isso no capítulo 4, no versículo 22. E aqui nós encerramos. E aqui nós encerramos. E aqui nós encerramos o nosso programa, agradecendo, em primeiro lugar, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos sustentaram e nos permitiram vir até aqui. E, em segundo lugar, nós agradecemos a vocês que entraram na live, ou quem não entrou, muito obrigada, do mesmo jeito, entendeu? Muito obrigada a todos que participaram e àqueles que vão receber o link, àqueles que verão depois. Obrigada sempre. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, aprendido muito, muito, como eu estou aprendendo. Tá? E outra, desejo-lhes um restante de semana muito abençoado, tranquilo, feliz, próspero, com o amor ágape do Senhor Jesus em seus corações. Um grande beijo e até terça-feira, quando iremos entrar nas cartas. Já na terça-feira a gente vai entrar nas cartas. E dando tempo, a gente vai ver 2 cartas cada dia. Eu acredito que dê. Muito obrigada. Amém.